Acho que eu tenho em mãos, na verdade, um dos melhores gibis do ano brasileiro, mas não por isso apenas tão somente um dos melhores gibis nacionais do ano. Não, não. Um dos melhores gibis do ano, ponto. Não importa a nacionalidade. Eu estou falando de Dormindo Entre Cadáveres. Dormindo Entre Cadáveres é escrito pelo médico português Luiz Moreira Gonçalves, um médico que já morava no Brasil há algum tempo, morava em São Paulo, até que recebeu um pedido de socorro, endereçado para todos os médicos, enfim, da região norte do país, ou seja, da região norte aqui do Brasil, pedindo por ajuda de médicos que pudessem se deslocar para lá para poder auxiliar na falta de médicos ao longo da pandemia de Covid-19. E ele, depois de pensar muito, mesmo sem quase nada de experiência, né, de dia a dia de hospital, ele era muito mais um acadêmico, enfim, ele resolveu topar e foi para lá. E essa história é desenhada pelo Felipe Paruti, lindamente desenhada. Ele tem um estilo que talvez é um pouco mais caricatural, mas é um estilo que usa muito bem o cinza, o preto, é tudo em preto e branco, né? Mas enfim, usa muito bem o cinza e usa muito bem a coisa de às vezes deixar traços sem terminar, parecendo um pouco rascunhos, porque isso faz com que a história ganhe ainda mais força, mais peso, uma história real de alguém que estava lá na linha de frente no combate a essa doença desgraçada que tirou 700 mil vidas aqui no Brasil, naquele momento. E nós estamos falando também de uma história que é uma história bem complexa sobre os bastidores, porque, enfim, a gente, quem não é da área da saúde, teve muito pouco acesso sobre como essa história toda se desenvolveu do lado de lá, do lado de trás, ou seja, de quem estava lá sem equipamentos, às vezes sem suprimentos médicos, sem equipe, trabalhando 24, 36 horas sem parar, como eles descansavam, como eles de alguma forma encontravam e conseguiam encontrar, e tinham que encontrar motivo para sorrir, e ao mesmo tempo como eles sentiam medo, que eles também tinham medo dessa doença, eles tinham medo de se infectar também, e como eles olhavam nos olhos das pessoas que estavam ali pedindo para não morrer. Eles, médicos, sem entender uma doença que até hoje não está 100% elucidada, ou seja, os cientistas ainda tentam entender a doença no seu total. Você imagina naquele momento para os médicos e para os pacientes. Assim, essa história é muito forte. Assim, o traço, um pouquinho, só para vocês entenderem, olha só. O traço dele é um traço que em um certo momento é bem caricatural, mas nestes pequenos detalhes, por exemplo, que ele vai ganhando, de fato a narrativa vai ganhando você, leitor, vai ganhando e vai te fazendo ficar com um nó na garganta. Eu que perdi pessoas queridas, pessoas próximas para essa doença, com certeza tenho absolutamente a sensação de que isso aqui é um documento. É um documento importante. O próprio autor, inclusive, ficou com receio se ele deveria ou não fazer essa HQ. Putz, será que eu vou falar sobre isso? Será que eu vou me meter a falar sobre um assunto que as pessoas querem esquecer, a pandemia? Não, isso precisa ser dito, isso precisa ser lembrado e isso precisa ser, de alguma forma, novamente discutido e muito possivelmente punido, porque ainda tem quem precise e deva ser punido pelo que fez ao longo da pandemia. Isso aqui também é um pouco pincelado ao longo dessa história. Apesar de ser uma história muito mais sobre o aspecto humano do médico e paciente,
tem um pouco esse aspecto político, inclusive com médicos terraplanistas, médicos negacionistas, médicos que enchiam o rabo de cloroquina, enfim. Dormindo Entre Cadáveres, um dos lançamentos mais impressionantes do ano, um dos lançamentos mais importantes do ano. Saiu pela Comic Zone. Tem uma matéria muito maior a respeito disso lá no Gibizilla, vou deixar aqui no texto aqui da descrição do vídeo. E também vou deixar o link para você comprar isso na Amazon, mas compre. Não interessa se é na Amazon, se é na sua comic shop favorita, tanto faz. Dormindo Entre Cadáveres. Essa aqui é uma recomendação forte. Você precisa ler.